a Bíblia. 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, palavra de Deus. Aí na arquibancada, quem não tiver com Bíblia, preste atenção, aqui embaixo também. Confere para ver se o celular está desligado, porque é chato ele tocar na hora do estudo bíblico. Eu vou pedir que você que está com a sua Bíblia, não feche a sua Bíblia. E eu quero começar lendo apenas o verso 2. 1 Reis, capítulo 1, verso 2. Que diz assim: Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de... Eu acho que em todas as traduções está essa palavra, horta. Não é isso? Para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Dá-me a tua vinha, para que eu faça uma horta. Então, pensando em dar um título à reflexão dessa noite, o título que me veio à mente, depois de ler e reler esse texto, foi o seguinte: a horta fatal. Eu queria pensar com os irmãos sobre essa horta fatal. Não sei se você já leu essa história na Bíblia, da horta fatal. Não sei se você conhece o texto, mas é um daqueles textos que dificilmente alguém decora um versículo. Eu não conheço ninguém que decorou um versículo desse texto. Ou que as pessoas leem, porque aparentemente todo mundo se deu mal aqui. Não há assim facilidade de ver uma promessa ou ver que alguém saiu vitorioso, a não ser Deus. Mas os três personagens que aparentemente são principais no texto, é Acabe, que era o rei. Acabe, não é verbo, do verbo acabar. Acabe é o nome do rei. É bom explicar isso, quer dizer, a pessoa fala: Acabe o quê, pastor? Acabe o quê? Se você está conversando, é para acabar de conversar. Acabe. Se você está tuitando para alguém, aí acabe também de tuitar. Mas aqui no texto, Acabe era o rei, um cara que veio de uma família boa, né, do povo judeu, mas casou com uma lambisgoia, uma jararaca, uma mulher chamada Jezabel. E ela era idólatra, e ela conseguiu evangelizá-lo para a sua idolatria. Ele não ganhou a mulher, como a maioria das vezes acontece, quase sempre é assim, mas a mulher o ganhou e o desviou do caminho de Deus. E Acabe se tornou então totalmente dominado por ela. Ele tinha um palácio oficial em Samaria, o palácio na capital, mas ele tinha o palácio de verão, porque quando esfriava em Samaria, ele ia então lá para Jezreel. E do lado do palácio tinha uma vinha, uma plantação de uvas de um cara chamado Nabote. A plantação do Nabote era do lado do palácio. E eu confesso que se eu parasse aqui para falar sobre essa proximidade com o palácio, eu já daria uma mensagem profunda. O perigo da proximidade do palácio. Mas eu não sou sobre isso que eu quero falar, não. Eu sei que o Nabote morava do lado do palácio. E aí, então, o Acabe, passando por ali, viu a vinha dele, e o cara assim, né? Isso não acontece com os políticos brasileiros, isso acontece lá na história, né, dos políticos estrangeiros. Sem nada para fazer, sem proposta, sem rumo, sem nada nobre, ele passa por ali, viu a vinha do cara e falou: rapaz, eu vou fazer uma horta aí, vou plantar uma cebolinha, umas couves, uma salsinha, vou plantar uns tomates. Eu sei que diz o texto, está em toda a tradução, que ele queria fazer uma horta na vinha do cara.
Ele falou, não, vinha não vou precisar de vinho, eu vou fazer uma horta. Olha só, aí ele fala para o Nabote, ele diz, Nabote, eu compro a sua vinha, eu pago o valor, ou se você não quiser em dinheiro, eu te dou um outro terreno no lugar da sua vinha. Só que Nabote disse, não, eu não estou vendendo a minha vinha. Eu não estou vendendo, eu não troco, eu não quero dinheiro, isso foi uma herança do papai, uma herança de família, então não adianta você tentar comprar a minha vinha. E aí então, o Acabe, irmãos, acabou. Que coisa interessante, depois você leia o capítulo 21 de 1 Reis, o Acabe acabou. Você sabe aquele negócio da pessoa não saber ouvir não? Levanta a mão não. Você sabe daquele negócio da pessoa entrar em crise quando você pega o brinquedo dela? Uma pessoa de 40 anos, 50 anos, 60 anos, que você diz um não para ela e ela sai chorando. Sabe que ela entra em crise? O Acabe acabou. Ele foi para casa, ficou doente, ficou extremamente angustiado. O Acabe foi para casa e ele começou a chorar, e ele ficou sem comer, perdeu o apetite por causa da horta fatal. E aí então, ele virou na cama para o canto, ficou ali naquela prostração, depressão, angústia. Eu não consegui pegar a vinha do Nabote. Eu não consegui. E aí aqueles pensamentos, todos os medos, o cara acabou, Acabe acabou. Nisso chega a Jeza. A mulher entra em cena. E a mulher diz, ei, eu imagino, depois na eternidade a gente, eu creio que ela falava grosso. E aí, meu bem? O que houve com você? Aí ele... E aí, meu bem, o que houve que você está aí prostrado desse jeito? Já tem uns 5 dias que você não come? Ah, meu amor, mozinho. No dicionário de Davis, que é um dos grandes dicionários, dos mais antigos, um dos mais importantes da história, aqui traduzido no Brasil, o dicionário de Davis, diz que essa mulher era mais para macho, era uma lésbica existencial. Era uma lésbica existencial, e você, lendo a história, você há de concordar com ele, com Davis. E aí, Nabal, o que houve? Acabe, o que houve, Acabe? Você está aí chorando por quê? Perdeu uma guerra contra os amonitas, contra os moabitas, o que houve? Você está com um problema no coração? Você não, que eu quis comprar vinho, eu queria fazer uma hortinha, eu queria plantar uma cebolinha, eu queria plantar uma salsinha, eu queria plantar uns pezinhos de hortelã, boldo. E o cara não deixou. Ela falou, quem foi que te fez isso? Quem foi que te fez isso? Fala aí, meu bem. Aí ele falou, Nabote. Ela disse, você é o rei, cara. Você é o rei. Deixa que eu resolvo para você. Ela falsificou documentos, leia no capítulo 21 depois. Ela assinou, fez a carta, assinou por ele, bateu o anel dele e mandou para a Câmara dos Deputados. Isso, irmãos, a gente não sabe muito bem o que é isso no Brasil, né? Não estou falando da Dilma, não, gente. Estou falando da Jezabel. Ela mandou para a Câmara dos Deputados uma medida provisória, diz aí no capítulo 21, dizendo o seguinte, faça uma reunião bem elegante, chama Nabote, coloca ele na frente, e chama os ricos, diz aqui no texto, chame os ricos e os anciãos. Os anciãos era o conselho dos 70, era a Câmara dos deputados, aqueles que votavam as leis, e chama os ricos, que é aqueles que patrocinavam a política, né? Irmãos, me permita dizer, a história, o ser humano é sempre o mesmo, não é não? Parece que eu estou falando de hoje, você vai, pastor, só está falando de hoje, não, estou falando lá do Nabote. Chama a Câmara e chama os patrocinadores dos deputados, chama os nobres da cidade, está aí no texto.
E aí você coloca o Nabote lá e de repente coloca 2 patifes. 2 patifes. Patife tem a letra P e T. Patife. Eu só estou falando que tem a letra P e T. Coloca 2 patifes. E na hora que o Nabote estiver lá, os 2 patifes levantam e diz assim: esse cara falou contra Deus e falou contra o rei. E aí então, na hora que as 2 testemunhas levantarem, vocês então não deem direito de defesa. Pegam ele e matem ele apedrejado. Porque é pena de morte falar mal do rei e falar mal do governo. Então pega, fala mal de Deus e fala mal do governo. Então pega o cara e mata ele apedrejado fora da cidade. Não deu outro, irmãos. Fizeram a reunião, chamaram a Câmara dos Deputados, ninguém faltou, os 70, né? E chamaram também os nobres, os empresários, né? Para poder participar lá na hora, os patrocinadores dos políticos. E aí então puseram o Nabote lá na frente. De repente alguém levantou e falou: eu tenho uma acusação contra esse homem. Qual é? Ele falou mal de Deus e falou mal do governo. Aí o outro falou: também ouvi. 2 patifes, 2 testemunhas falsas. Aí então disseram: está preso agora, acabou, está preso. Não, está preso. Aí levaram o cara para fora da cidade e ele foi morto, apedrejado. A horta fatal. Aí nisso entra em cena o profeta Elias, que estava em outra cidade. Deus fala: Elias, dá um pulinho, a 26 quilômetros daqui, lá em Jezreel, 26 quilômetros de Samaria ficava Jezreel. Chega lá, você vai encontrar na vinha o Acabe. Sabe por quê? Porque a mulher chegou em casa e falou: bem, você queria vinha? Pode parar de chilique, amorzinho. Para com essa frescura, levanta que a vinha é sua, está aqui, ó. Acabei de resolver o problema para você. Aí o Acabe melhorou. Sabe criança, quando você dá o brinquedo para ela? Aí, pronto, eu já bati na outra criança, já mandei a mãe da outra criança aí para as favas, e eu resolvi o problema lá na escola para você. É, mamãe? É. Quantos anos você tem mesmo, filhinho? 25. Mas a mamãe foi lá na escola. E mamãe, você sabe que quando a mamãe chega, ela bate em professor, ela bate em diretor, ela bate em... Né? Mamãe foi lá. Aí a Gesa chegou e falou: Nabal, Acabe, levanta aí, Acabe, porque eu já resolvi, está aqui, a vinha é sua. Aí o Acabe melhorou na hora, alegrou, foi lá para a vinha do Nabote para começar a plantar a hortinha dele, para plantar as covinhas dele, os alface, os tomates. Aí Deus falou com Elias, falou: Elias, dá um pulinho na vinha de Nabote, chega lá que tem um ladrão lá dentro. Tem um bandido lá dentro. Aí Elias foi. Quando Elias chegou, Acabe falou assim: já chegou o meu inimigo. Porque tem pessoas que não gostam de ser confrontadas. Toda vez que confronta, ela trata o confrontador como inimigo. E aí então ela sai. E o Acabe não era diferente, ele diz: você é meu inimigo. Ele falou: não importa o que você vai entender de mim, mas eu vou te falar. Do mesmo jeito que Nabote morreu, você vai morrer, sua mulher vai morrer. O sangue, os cães vão lamber o sangue de vocês dois. E Deus vai fazer justiça. Deus viu o que você fez, Deus sabia que você estava aqui, Deus me mandou aqui para dizer o seguinte: não vai ficar barato isso não. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Aí Acabe ficou assim meio tristinho de novo e tal, fez que converteu, mas ele não se arrependeu de verdade, ele não devolveu o roubo e nem tampouco ele quebrou os altares de Baal. E a história diz então que Acabe morreu, os cães lamberam o sangue dele, e Jezabel morreu e os cães também lamberam o sangue dela. Você diz: pastor, o que isso tem a ver com o meu namoro, que está meio assim? O que isso tem a ver com a minha família? O que isso tem a ver com a minha vida profissional?
Milhões de princípios estão aqui nesse texto, mas eu quero pensar só em 3 rapidamente. Primeiro, uma palavra para quem está vivendo um momento de dor, de perda, e eu não sei o tamanho dela, e eu não vou zombar do que você gostaria de ter ganho, mas por não ter ganho, você está abatido e prostrado. Não sei qual era a horta que você queria fazer. Eu não sei da importância dela. Mas talvez essa horta que você sonhava, que seja esse namoro, esse casamento, essa empresa, essa meta, você não conseguiu e por isso você está doente. E você está a ponto de morrer de tristeza por causa disso. E um dos princípios que me chama a atenção aqui no texto é esse. Preste atenção. No nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, não compartilhe, não fale das suas dores com quem não tem condição de te ajudar, com quem já provou no seu currículo que não resolveu seus próprios problemas, com quem não anda com Deus. Às vezes você fica, eu não estou zombando da sua horta que você quer plantar. Talvez para você realmente ela é muito importante, você está doente, está indo mal na escola, está indo mal na vida profissional, porque você viu um terreno, você viu alguma coisa, quis fazer ali, quis viver, quis resolver, mas de repente isso te abateu e você, na ânsia humana de desabafar, você acaba contando para um cônjuge que já deu provas que não tem compromisso com o reino de Deus. Você casou errado e agora vive nessa situação que você sabe que a pessoa que mora com você não ama Deus tanto quanto você. Não conte para essa pessoa. Não conte para essa pessoa do que está te abatendo, te angustiando. Sabe por quê? Porque as soluções que ela tem vão piorar o seu caso. Eu estou falando aqui de esposo e de esposa. Eu estou falando aqui de filhos e pais. Você já viu que os seus pais não amam a Deus de verdade, eles trocam o reino de Deus por qualquer coisa? Chore, engula. Ah, pastor, mas eu tenho que desabafar, eu tenho que contar para alguém. Cuidado com quem você conta, porque se você conta para uma Jezabel, seja num consultório, seja num profissional, mas uma pessoa que não tem compromisso com o reino de Deus, os conselhos que ela vai te dar vai piorar a situação e vai te levar à morte. Vou insistir, como em toda profissão, até mesmo no ministério pastoral, tem pastores que não têm nenhuma condição de ouvir e te ajudar. Também existe na área da psicologia, da psicanálise, pessoas totalmente lascadas e ferradas, que se você contar para elas, elas vão te dar ideias, elas vão te avacalhar, elas vão te arrebentar. O Acabe estava com um problema. Para ele a horta era importante. Para ele aquela conquista era importante. Talvez para você esse namoro, essa viagem, esse curso, talvez essa cura, sei lá o que é importante. E aí nesse aperto, você está sufocado por isso, você acaba se abrindo com uma mulher ou com um marido que já deu provas que Deus não tem prioridade na história. Eu vou insistir nisso. Porque tem pessoas que quando você fala de coisas materiais, elas têm ideias rápidas, mas malignas. Você fala assim de sonhos espirituais, a pessoa já abafa tudo. Você fala assim, Jezabel, vamos fazer um projeto espiritual. A pessoa fala, não, já está bom. A gente já vai na igreja, a gente já vai no culto à noite. A gente já vai uma vez por semana. Geralmente, o Jezabel, ou a Jezabel, quando você fala de projetos espirituais, abafa. Quando você fala de projetos materiais, é como se você injetasse uma maconha na pessoa, assim que ela fica doidona. E para ela não importa matar, roubar, fazer o que for. A Jezabel deu uma ideia errada.
Então, eu quero te falar o seguinte, querido. Eu e você precisamos desabafar, não é não? Tem hora que a gente não aguenta, não dá para engolir. Tem hora que a gente está apertado demais, e a gente deita na cama e vira para o canto e chora. Aí aparece alguém, a gente acaba contando a pessoas íntimas, próximas, e aí você se lasca, porque essa pessoa tem ideias, tem veneno, tem tudo, e que vai te levar a uma situação pior do que a que você estava. Qual é a saída? Vou te falar de um outro cara, que também deitou na cama com problema e virou para o canto. O nome dele é Ezequias. E aí ele falou com Deus em oração. Ezequias precisava desabafar. Ele teve uma notícia de que a doença dele era fatal. Mas aí ele não falou para ninguém, porque ele não descobriu pessoas competentes para compartilhar. Mas ele foi no consultório do maior de todos os psicólogos e amigos, e a quem podemos confidenciar. Queridos, ei, presta atenção nisso. O povo de Deus está orando muito pouco hoje em dia. Meu primeiro apelo, minha primeira conclusão, minha primeira reflexão é para que eu e você pegamos o relógio, pega o celular, programa, pelo menos uma vez por semana, 45 minutos, meu tempo de consulta. Põe o despertador, ajoelha, entra na sala do trono e desabafa com aquele que pode socorrer, ajudar e fazer maravilhas na sua história. 45 minutos, você conta tudo para ele, 50 minutos. Se você precisar de mais tempo, ele te dá. Mas eu estou dizendo, você vai fazer um tratamento. Vai fazer um tratamento. Você pode fazer isso todo dia. Você pode fazer isso todo dia, programa no relógio. O problema é que às vezes nós vamos aos Jezabéis, nós vamos a pessoas, a amigos, a pessoas, gente que não tem nada para oferecer, gente que não tem sabedoria, que não tem aliança com Deus, que não tem compromisso com Deus, que já deu prova de toda a sua malignidade. Mas no desespero, no afogo, no aperto, a gente acaba não aguentando e solta. E aí vem, em contrapartida, vem mais desgraça. Nenhuma sugestão positiva, amiga, companheira, no sentido de, então, acabe ou acaba. Para você não acabar, aprenda a orar um pouco mais. E eu vou insistir. Na psicanálise, a gente estudava o seguinte, né? Ainda que seja no vibrador, 45 minutos, 50 para um atendimento. E muitos pagam por isso. Jesus Cristo já pagou o preço do seu tratamento na cruz. E você pode passar todo dia 50 minutos na sala dele, e falar com ele, e contar tudo para ele. E eu vou te dizer uma coisa, ele vai ter sempre uma palavra de sabedoria para inculcar na sua cabeça. Talvez ele vai dizer para você como conseguir essa horta de outro jeito. Ou talvez ele vai te dizer de uma coisa melhor do que essa horta. Mas uma coisa é certa, se você for na sala do trono, você não vai morrer. Você não morrerá. Então minha primeira palavra nesse texto, entre milhões de lições que tem aqui, é essa. É uma palavra no sentido de que você não compartilhe, não compartilhe, não compartilhe. Engole, engole. Das duas, uma. Ou você vai na sala do trono, ou não conta para ninguém. Gente, tem pessoas desabafando em Facebook. Que carência. Desabafando em Facebook. Estou com esses problemas aqui, vocês podiam orar por mim. Gente, saiu para o mundo inteiro. Tem gente desabafando assim com pessoas que elas não sabem do currículo delas espiritual. E alguns até pagando. Eu acho tremendamente de valor o ministério da psicologia, da psicanálise, da terapia. Mas no nome de Jesus, cuidado com o seu terapeuta, cuidado com o seu conselheiro, cuidado com o seu mentor, cuidado com quem é seu pastor, cuidado com quem você está contando as coisas. Cuidado com os amigos, que você está se abrindo. Porque pode ter ali por trás daquela corpo uma jararaca, uma Jezabel, que vai te empurrar para uma ideia diabólica, porque aquela pessoa é um cavalo de Troia,
E talvez essa pessoa seja a sua mulher, que já deu prova, você já casou com ela, você sabia que ela não era muito crente, é que seu marido, você já sabia que ele não tinha muito compromisso com Deus, ele já provou que não ama Jesus de verdade. Então como é que você tem coragem de contar, pastor, mas é meu marido, eu tenho que contar? Faz essa besteira não, vai para o altar, vai para os pés da cruz, vai na sala do trono, conta para Jesus. O que o marido desse, que não tem compromisso com o reino de Deus, vai poder te ajudar? Você diz, pastor, mas é um assunto meu íntimo e tal. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a não contar para Jezabel. Tem que aprender a engolir e aguardar a hora certa da sala do trono. Sonhos você não pode contar para quem não sonha. E principalmente os sonhos espirituais. Amém? Então, a minha primeira palavra é para o Acabe. A minha segunda palavra é para o Nabote. Nabote, dá uma olhadinha aí no capítulo 21, no verso de número 3. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor que eu te dê a herança do